Algumas pessoas são conhecidas como os colegas chatos, porque eles reclamam de tudo, do horário de trabalho, do chefe, do salário, até do tempo. Nada está bom para eles. Pois é, são os reclamões que acabam afastando os amigos e até os parentes. Nós vamos conversar com a psicóloga Edina Bom Sucesso para saber como agir com eles e como tentar ajudá-los, né, professora? Exatamente. Qual o perfil dessas pessoas? Acho que o ponto principal é a constante insatisfação. Nada está bom. O tempo, calor, eles reclamam, frio, reclamam também. Se chove é um problema, se o sol fica muito quente também é um problema. Mas por que eles fazem isso? Só insatisfeitos com... ou são chatinhos mesmo? Acho que a insatisfação acaba levando a que eles fiquem muito chatos. Veja que a primeira questão que a gente percebe é o pessimismo. Em geral, são pessoas mal-humoradas e pessimistas. E falam a mesma coisa e não fazem nada em relação ao problema. Então, elas ficam alimentando o problema, passeando com ele na praça, não é? E realmente levando isso para alguém. Ah, que interessante, mas não resolve. Mas não resolve. Ajuda em nada. O ponto-chave é esse. Se era para conversar com alguém, não conversa e fica passando isso para um colega, reclamando para quem está perto, não é? O que faltou ou o que teve a mais na vida dessas pessoas para elas ficarem assim? A minha sensação é que esse é um hábito muito de criança. A criança reclama, os pais acabam atendendo. Agora, quando a gente fica adulto, esse mecanismo não pode ir com a gente. É preciso comportar de outra maneira, não é? Ir à frente, resolver as questões, entender que a gente tem parte em todo problema que vive. Quando eu reclamo do meu parceiro, do meu filho, dos meus colegas, do meu chefe, em geral, eu estou fazendo alguma coisa em contrapartida. Se alguém é grosseiro comigo e eu me calo, então tem uma parte minha aí que eu me calei, não é? Se o tempo está ruim e eu não me protegi, porque os curitibanos não ensinam isso a gente, a todo momento eles têm um agasalho. Então, tira o agasalho, se ficou quente, veste o agasalho, está frio. Estão prontos. É aprender com isso, não é? Nós podemos nos preparar, tanto para a temperatura quanto para os relacionamentos. Então, a sensação, Arthur, é que o que falta para essas pessoas é a mãe ou o pai ter dito para ela, olha, reclamando assim, as pessoas se afastam de você, olhe o lado bom das coisas. Falta isso muito às pessoas negativistas. Elas, em geral, reclamam porque elas têm uma lente enorme para o que vai mal, uma sensibilidade enorme para os problemas e nenhuma visão para o que vai bem. E a senhora acha que eles sabem que são assim? Eu acredito que nem sempre. Alguns acham que fazendo esse papel de vítima, eles são queridos pelos outros. Então é preciso dizer isso a eles. O professor precisa dizer e nós, amigos mesmo, precisamos dar esse pequeno toque. Mas dizer, olha como que você traz isso para nós, não faz nada a respeito. É preciso a gente se proteger de pessoas reclamonas, porque elas estragam o nosso dia. Agora, elas devem ter uma defesa muito, para elas, sólida, né? Quando você diz, não, mas você está reclamando demais. Não, que isso? Ela já se defende? Já se defende, é um mecanismo de resistência, sim, para não ter que fazer nada em relação ao problema. É acreditar que o mundo vai resolver tudo, né? E Pode que virar os outros doença? fazem. Aí eu acredito, a pessoa que tem muito hábito de reclamar, isso aumenta a ansiedade, aumenta essa sensação do constante pessimismo, isso trabalha contra o nosso organismo. Então é preciso sim que a pessoa tome cuidado, porque ela vai se isolando e isso é que é um caminho para a doença. Não é? Nós não vamos dizer que isso é uma patologia grave, uma doença, não é? De grande proporção. Mas vai chamando outros comprometimentos emocionais e realmente a pessoa fica mais isolada. A senhora identifica essa reclamação em jovens ou somente em pessoas mais velhas? Olha, isso é desde criança. Desde a gente criança? já tem criança reclamona. Ah, é? Crianças com esse hábito de reclamar do primo, reclamar do pai, reclamar da escola, reclamar do professor. E ninguém mostra para ela o outro lado. Ela vai se acostumando só a ver o que falta e reclamar disso. São queixas que não têm fim. Ela vai trazendo, falando isso outra vez. E então, existem crianças assim, adolescentes reclamões, colegas de trabalho e velhos também reclamões. Então, alguém não falou isso para eles, né? Agora, tem hora que só uma terapia, né?
Exatamente, especialmente... Se ele não reclamar da esses casos. terapia, né? Vai reclamar do Vai terapeuta, reclamar, né? do preço, do horário da Esse cara sessão. não sabe de nada. Exatamente. Não é? Esse terapeuta não me compreende. Não preciso. Mas dá certo no final, né? Tem que dar, né? Viu? Alguém Tomara. tem que lembrá-lo de toda noite, só dormir depois se escrever no caderninho 3 coisas das quais eu sou grato. Só a gratidão cura o reclamão. Viram, gente? Fica aí a dica. Ok. Muito obrigado, viu? Nada. Boa tarde. Boa tarde.